Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Jezabel, a história de Jezabel, a pior mulher descrita na Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Jezabel, também conhecida como Jezebel, foi a esposa do rei Acabe, rei de Israel. Jezabel era filha de Etbaal, rei e sacerdote de Tiro e Sidom. O significado do nome Jezabel é Baal exalta, ou Baal é marido de. Sua história está registrada nos livros de 1º e 2º Reis, no Antigo Testamento. A rainha Jezabel ficou conhecida principalmente por ser uma mulher má e perversa que perseguiu os profetas do Senhor e trouxe a idolatria para dentro de Israel. Jezabel era uma princesa dos Sidônios que se casou com o rei Acabe. Esse casamento ocorreu como um tipo de compensação pela hostilidade de Damasco contra Israel, num acordo promovido por Onri, pai de Acabe, para reafirmar uma aliança entre Tiro e Israel. Jezabel servia ao deus Baal, o deus cultuado na Fenícia. Quando casou-se com Acabe, ela continuou adorando o seu deus nativo, também em Samaria, seu novo lar. Jezabel convenceu Acabe para que ele edificasse santuários para o culto ao seu Deus. Com isso, ela trouxe centenas de sacerdotes e profetas de sua religião pagã para dentro de Israel. Ela contava com 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azerá. A rainha Jezabel tinha personalidade forte e dominante. Além de seu fanatismo religioso, ela era impulsiva e violenta. Sua principal exigência era que seus deuses tivessem os mesmos direitos do Deus de Israel perante o povo. Jezabel então começou a perseguir os profetas do Senhor. Assim, ela mandou matar todo aquele que se pusesse contra suas práticas idólatras. O texto bíblico diz: porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. O texto bíblico mostra que Jezabel exercia forte influência sobre Acabe, pois o rei permitia que ela agisse conforme desejasse. Ela teve 3 filhos com o rei de Israel, Acasias, Jorão e Atalia. Ela também instruiu seus filhos de acordo com suas práticas. Atalia, por exemplo, levou seus costumes reprováveis para Judá, quando se casou com Jeorão, filho de Josafá. O principal desafeto de Jezabel foi o profeta Elias, que reprovava seus costumes. Num dos episódios mais conhecidos da Bíblia, o profeta Elias realizou uma disputa no Monte Carmelo, a fim de provar quem era o verdadeiro Deus. Então caiu o fogo do Senhor, e os profetas de Baal acabaram massacrados. O texto bíblico diz: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel.
Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Com esse acontecimento, o ódio de Jezabel se intensificou. Ela ameaçou e perseguiu o profeta Elias, que precisou fugir para o Monte Horebe. Jezabel ainda induziu seu marido a apedrejar um homem pacífico, cujo nome era Nabote.
por causa de sua vinha. Nabote era um homem que possuía uma vinha na vizinhança do palácio de Acabe, em Jezreel. Acabe desejou a vinha de Nabote, mas o homem não quis negociá-la. No começo, Acabe até respeitou o direito de posse de Nabote, que desejava manter a terra de sua herança. Porém, Jezabel, de forma violenta e impiedosa, acabou tramando um julgamento que culminou na morte de Nabote. Depois que Acabe faleceu, Jezabel ainda continuou tendo grande poder e influência em Israel durante os reinados de seus filhos, Acasias e Jorão. Mas Jeú, um oficial do exército, assassinou Jorão. Limpou a casa de Acabe do reino e ascendeu ao trono. Jeú erradicou o culto a Baal, em Israel. Após ter matado Jorão, Jeú se dirigiu ao palácio em Jezreel. No palácio, Jezabel estava vestida esplendorosamente, esperando por Jeú, com a intenção de afrontá-lo. Então Jeú deu ordens para que os oficiais a lançassem pela janela da torre do palácio. Depois, Jeú ainda atropelou o corpo de Jezabel. Depois de ter feito uma refeição, Jeú ordenou que seus homens sepultassem Jezabel, pois ela era filha de rei. Porém, quando foram sepultar a esposa de Acabe, os homens de Jeú encontraram apenas seu crânio, seus pés e suas mãos. Sua carne havia sido devorada por cães. A morte de Jezabel havia sido profetizada pelo profeta Elias e se cumpriu exatamente conforme a profecia. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel, junto ao antemoro de Jezreel. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. O nome Jezabel ainda aparece no livro de Apocalipse, na carta à igreja de Tiatira. A designação essa mulher Jezabel refere-se a certa pessoa, auto-intitulada profetisa, que ensinava e promovia a imoralidade e a idolatria, dois dos mais importantes costumes do paganismo. O uso do nome Jezabel nesse contexto parece indicar que esse nome se tornou um símbolo de apostasia. E essa foi a história de Jezabel, a pior mulher descrita na Bíblia.